Hello, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom, nós temos um Pai e por esse amor, por essa graça dele conosco, aqui nós estamos mais um dia. Dei um amém, um glória a Deus, enquanto eu vou pegar uma água, que eu estava no grupo de oração das mulheres que estão levantando uma muralha de oração para a Conferência Asas, por isso eu me atrasei 2 minutinhos. Enquanto eu vou pegar uma água, vão mandando nos grupos, mande na nossa comunidade, mande no seu grupo, mande no seu Instagram, compartilhe esse aviãozinho com aquelas 3 melhores amigas que precisam ouvir da palavra do Senhor. Hoje a gente vai falar sobre um dos livros que é um dos livros que mais assim mexeu comigo na Bíblia durante esse processo de receber o nome da Conferência Asas. A Conferência Asas ganhou o nome dentro do livro de Reis, quando eu estava lendo sobre o rei Asa, e a partir disso o Senhor me entregou num grupo de oração. O acrônimo Asas diz assim: aqui o Senhor agirá sempre. Então aqui aonde? Aqui na minha vida, aí na sua vida. Diga comigo, aqui o Senhor agirá sempre. Aqui nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas palavras, nos meus passos, porque Deus é bom o tempo inteiro. Amém? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, pegue o seu devocional, abra sua Bíblia em Reis, que antes de orar eu vou pegar uma água. Amém? Vão aí colocando um glória a Deus. Aqui o Senhor agirá sempre. Mande nos grupos, mande para as amigas, porque nós já vamos começar. Oi, meu amor, eu tô online. Imagina. Amém. Abri uma aguinha com gás. Aqui o Senhor agirá sempre. Esse é o acrônimo da Conferência Asas. Nós estamos no 15º dia. Se eu errei, vocês me corrijam. Dos nossos 40 dias do jejum e oração. 15 dias jejuando. Muitas vezes quando a gente olha de fora, fala, que jejum simples, é só parar de comer às 18 horas, é só parar de ver o celular às 18 horas, que moleza. É que olhar o processo do outro de fora sempre vai ser mais fácil. E geralmente quem vive olhando o processo do outro do lado de fora é porque não vive os processos internos que precisa viver. Então, não se abale com o que o outro fala de você. Porque é só a gente sabe os processos que Deus nos coloca para viver. E permaneça firme nele. É nesse lugar. Todo mundo jantando, a gente tem que fazer horário diferente. A gente precisa, final de semana, olhar com os olhos, né? Porque geralmente as pessoas comem mais tarde. E aquela vontade de olhar a vida alheia depois que desconecta daqui, quando entra o ócio. E a vontade de fazer algumas coisas por vontade ali de passar o tempo. Então, vocês que estão jejuando, dê um glória a Deus, um amém. Foram mais de 2 semanas, né? Mais de 2 semanas que nós estamos aqui vivendo tudo aquilo que o Senhor tem pra gente. E fique em paz. Amém? Clé, não fique chateada. O Senhor sabe o porquê que você não conseguiu. Avance e continue. Avance e continue. Amém? Olha as minhas irmãs da oração aí, a Duda, a Karina que estava lá no grupo de oração, a Luana. Vamos orar?
para que a gente possa entrar nesse livro tão poderoso que é o livro de Reis, e um livro que vai nos levar a fazer perguntas importantes para nossa caminhada, tá? Tá com a Bíblia em mãos? Vou pegar minha Bíblia aqui. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada porque nós somos amadas por Ti. Somos amados por Ti. E esse amor, Pai, lança fora todos os medos, Pai. Esse amor nos permite viver em paz. A paz que excede todo o entendimento. Esse amor nos permite silenciar o barulho do mundo e deleitar no Teu amor por nós. Paizinho, nessa segunda-feira eu oro para que o Senhor cuide dos corações emocionalmente doentes. Emocionalmente doentes, os corações machucados, os corações duros. Eu entro nesse lugar agora de uma oração, Pai, intercessória. Nessas mulheres que esqueceram de quem é o Senhor. Esqueceram que elas têm um Pai e que elas foram vestindo capas e capas e capas e capas. Mas no fundo, Paizinho, elas queriam se proteger de tudo aquilo que um dia alguém as machucou. Então eu oro pedindo, Pai, um renovo, um refrigério e pedindo especialmente um batismo de amor. Racionalmente, Pai, eu quero orar em outro lugar, mas o Espírito Santo de Deus não me deixa sair desse lugar do amor. Como essas vidas que estão aqui precisam do Teu amor, Papai. E da mesma forma que o Senhor me alcançou com esse amor, me abraçou com esse amor, falou comigo através desse amor, fala todos os dias, me corrige. Faz com as Tuas filhas que aqui estão, Papai. Derrama esse amor, para que elas recebam esse amor, para que elas se amem mais e assim possam amar os outros que estão ao seu redor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém? Quem recebeu esse... a gente vai para 1 Samuel. Eu estava em Reis antes de entrar aqui e é 1 Samuel. Quem recebeu esse amor, dê um glória a Deus. Karina recebeu no nosso grupo de oração, um pouco antes de entrar. Quem aqui, quando via lives de oração, falava: meu Deus, como assim orar no Instagram? Como assim pegar a rede social para orar? Quem aqui já julgou um grupo de oração no Instagram? Quem aqui? Eu. Falei, o que? Orar em rede social? Vai orar sozinha, vai orar no secreto, para que mostrar que tá orando? Ainda bem que Deus perdoa a gente, né, gente? Ainda bem que o Senhor, Ele é misericordioso e Ele nos perdoa. Sabe por quê? Porque a oração é em comunhão. A oração não é para ficar egoísta. Ô, Fê, achava que coisa de gente doida demais. Glória a Deus. Eu acredito que as mais doidas hoje por oração é aquelas que... As irmãs do coque, eu tô de coque. Eu pensava, meu Deus, que falta do que fazer. E hoje eu penso, quando que eu vou orar? Que horas que eu vou orar? Cadê minhas amigas da oração? Porque a oração é para fazer em comunhão, a oração é para ser o nome dele ser proclamado aos 4 cantos do mundo. Amém? Ô, Paizinho, visite essas famílias, Pai. Visite essa família que perdeu 2 crianças. Pai amado, Pai querido, visite esse hospital onde essa mãe está na UTI, Pai. Senhor, nós cremos, Pai. Nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, Pai. Eu não conheço essa mãe, eu não conheço essa família, mas o Senhor conhece, Pai.
Como dói o nosso coração quando a gente lê tragédias, Pai. Mas diante do teu amor, nós podemos crer, Pai, que o teu amor cura todas as feridas, sara todas as feridas, Paizinho. Invade essa UTI agora. Seja o médico dos médicos, papai. E eu já declaro uma cura emocional no coração dessa mãe que perdeu as suas 2 filhas. Nós oramos porque cremos em Ti, Pai. Amém. Enfim, estamos na página 66 do devocional. E uma das coisas eu creio que está ficando bem clara nesses nossos encontros é como uma vida devocional nos aproxima de Deus. Amém? Todo mundo comigo aqui? Vocês vão me ver sempre me relacionando com vocês, perguntando para vocês, porque esses encontros têm dia para acabar. Eu não consigo ficar o resto da minha vida todos os dias abrindo live. E a partir do momento que encerrar aqui, o que vocês vão fazer com isso? A partir do momento que essas lives acabarem, o que vocês irão fazer? Hoje o Senhor vai dar uma direção da grande comissão. Cada uma que está aqui tem um aparelho celular, sim? Como que vocês vão usar essa tecnologia para falar do Senhor? Multiplicar. Glória a Deus, Pri. Quem serão as pessoas que você vai se reunir para pregar o evangelho? Elaine, mas eu não sei falar como você. Você sabe ler? Você tem uma Bíblia? Glória a Deus, Lana. Glória a Deus. E você chegará até o fim. Glória a Deus. Glória a Deus, eu vou fazer um grupo de estudo com as amigas da minha filha adolescente. Eu quero uma célula. Flávia, cadê a Flávia? Eu quero uma célula após meu batismo. Eu já tenho meu grupo. O que vai acontecer nesse grupo, Tati? Quais serão as mudanças desse grupo? Dai, o que você vai fazer? A Pri, chá, quantas vezes? Uma vez por mês, a cada 15 dias? Ó, Flávia e Mel, falamos disso hoje à tarde. Glória a Deus. O que nós vamos fazer? Hoje a palavra do Senhor, lá em Mateus 28, 18, vai falar da grande comissão. O que cada uma vai fazer? Porque nós não somos represa para reter. Nós somos rios de águas vivas para fluirmos. Alana, Filipenses 3 para você. Filipenses 3, depois você leia. Falar de Jesus para mais pessoas. Glória a Deus, levando a palavra do Senhor para dentro da empresa. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso, cada um ocupando o seu monte. Que mais? O que você vai fazer quando acabar esse devocional? Qual a sua disponibilidade para o reino? Paula, receba o batismo do amor. O amor lança fora todo o medo. De não conseguir o quê? O que você tem medo de não conseguir? Se você já está viva, medo de não conseguir ler a Bíblia? O Senhor é o seu pastor e de nada terás falta. De nada. Continuar incendiando o grupo das amigas que trouxe para o jejum. Amém. Quando as pessoas não querem ouvir, continue. Sempre vai ter alguém querendo ouvir. Não pare. Sempre tem alguém querendo ouvir. Continue. Glória a Deus. Amém? Então vamos entrar nesse lugar. 1 Samuel 8. O que aconteceu lá em 1 Samuel 8? O povo queria o quê? Um rei.
Só que já tinha uma promessa. Um rei seria enviado. Mas o povo queria um rei igual as outras nações tinham. O que você está querendo igual ao que os outros têm, mas que Deus já te prometeu uma outra coisa? Qual é o rei que você está colocando no lugar de Deus? Ele existe? O que está no lugar que era para ser de Deus? De Jesus, do Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de renúncia. Porque quando a palavra do Senhor nos ensina, através da palavra dele, que quando o povo escolheu um rei por livre e espontânea vontade e não esperou o tempo de Deus, o que aconteceu? Deu bom ou deu ruim? O que você colocou? O que você antecipou? O que você não esperou? Qual foi o filho que você fez antes da promessa chegar? Hoje é dia de entrega, porque deu ruim, muito ruim. Foi sanguinário, teve muitas perdas. E quando existe perda, quando existe mancha de sangue no solo, esse sangue ele passa de geração em geração, e nós vimos isso na palavra. Trocamos Deus pelos nossos desejos. Glória a Deus que o Senhor te deu essa revelação, Fran. Trocamos Deus pelos nossos desejos. E esses desejos, muitas vezes, eles aparecem de forma sutil. E aqui eu quero, né, a primeira pergunta que a autora faz é como o povo reagiu ao aviso de Samuel. Então, quando a gente vai ali para Samuel 8, vamos abrir a Bíblia para quem tá com a Bíblia na mão. Quando a gente vai ali para Samuel 8, vamos lá. Samuel 8, quando a gente lê exatamente 1 Samuel 8, olha só. 1 Samuel 8. Quando a gente olha 8, 18, 19. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Olha o que está escrito aqui. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Então, o povo negou. Ele se rebelou e quis fazer o quê? A vontade do desejo do coração. E não quis esperar o cumprimento da promessa, porque eles queriam igual o de todas as outras nações. E eles não ouviram o profeta de Deus. E aí a gente já sabe como a história continua. E Deus, muitas vezes, ele vai permitir que a sua e a minha vontade do nosso coração carnal seja atendida, que foi o que ele fez lá em 1 Samuel 8, 22. Ele permitiu que a vontade do povo fosse atendida. E aí ele mostra ali exatamente para atender o desejo. Ele permitiu que aquilo ali acontecesse. E quando a gente olha, né, quando a gente foi lá para o livro de João e a gente viu exatamente João 19, 1, 16, o que estava acontecendo? Quem estava sendo rejeitado ali? Jesus, o rei. Isso daqui é para a gente olhar e falar, a rejeição de Jesus, ela está na Bíblia, ela mostra isso.
Os israelitas viveram um período de rebeldia, colocando outros deuses, e se repetiu isso algumas vezes nas histórias da Bíblia. Qual é o lugar que o Senhor está nos levando hoje? O que nós estamos adorando? O que nós estamos colocando no lugar de Jesus? O que nós precisamos renunciar hoje? Quais são as coisas que você preenche o teu tempo e que sempre roubam o espaço de Deus? E muitas vezes não é somente sobre o tempo, é sobre o que te afasta de Deus. Ah, Elaine, mas eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, eu faço meu devocional, mas o que você precisa entregar para o Senhor que você tem aí na sua vida que na prática te afasta de Deus? Glória a Deus que a Pá colocou aqui as telas. Cris, glória a Deus, desejos e prazeres. Telas. Quer ver uma coisa que afasta de Deus? O quão você tem o hábito de ficar lendo os comentários de algo que causou polêmica e aí você vai julgando os comentários. Julgando os comentários. Ó, para quem colocou criança aqui, eu acredito, deixa eu fazer uma pergunta. Pri, você tá colocando seus filhos acima de Deus? Você tá idolatrando seus filhos? Idolatrando o neto? É isso? Controle para que as coisas sejam do meu jeito e estejam da minha forma. Glória a Deus, Rafa. Obrigada pela sua vulnerabilidade. Vamos entregar essas coisas, organização da casa. Organização da casa tá possivelmente num lugar de toque. A gente precisa entender e entregar. Não é sobre o pecado. Olha quantas coisas são importantes para a gente ter essa clareza do que está nos afastando do Senhor. Enquanto você fica com o seu neto, Vitória, você pode praticar o evangelho, porque o evangelho ele não é ler, ele não é assistir, mas ele é ter uma vida de devoção com o Senhor. Não tem nada de errado, porque a gente tem um tempo de comunhão, lavando louça, limpando a casa, ficando com o neto, vivendo o evangelho na prática. Glória a Deus, Mel, você está num processo lindo de salvação. A pergunta 3 e 4 levou exatamente para esse lugar da cruz, porque quando a gente vê Jesus sendo ali de fato rejeitado, o que estava acontecendo ali? Estavam rejeitando Jesus. Aquela coroa de espinhos, eu falei disso ontem. Quando a gente lembra da crucificação, que foi o preço que foi pago, olhar isso, aquela coroa de espinhos, quando a gente lê aquilo, era aquele rei que estava sendo rejeitado. Aquele rei. Gabi, leia João 19. Todos os dias. 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 João 19 vai te auxiliar nesses caminhos de volta para o Senhor, de focar seus olhos para Ele.
Então, uma pergunta para hoje é: existe um rei que você elegeu na sua vida, que está te afastando de Deus? Você colocou um rei na sua vida acima de Jesus Cristo? Você consegue? Nós vamos orar no final. Nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus revele a você se existe algum rei que você colocou. Quando a gente olha para 1 Samuel 8, a gente vai entender que o povo pedia um rei. E esse rei, a gente sabe o que aconteceu, qual foi a mancha de sangue que Saul deixou. E qual foi o rei que você elegeu. Esse rei tem nome, esse rei, ele é seu trabalho, esse rei, ele é o seu corpo físico, esse rei são os seus pensamentos, as doutrinas, esse rei é um pastor que você colocou no lugar de Deus, esse rei é uma doutrina que você colocou e que você não lê a palavra porque você fica esperando aquela doutrina colocar dentro de você e te afasta da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela cura e ela liberta. Por isso que jejuar e orar e ler a palavra de Deus em comunhão é o que liberta. Aqui tá normal. O rei é a minha vontade. Nós não. Quem somos nós? Quem somos nós? Glória a Deus. Mel, é nesse lugar da gente entrar e a gente pedir perdão, porque nós fomos salvos e curados pelas pisaduras. O Senhor levou consigo todas as enfermidades, todas as nossas feridas, mas a gente precisa entrar nesse lugar de arrependimento e perdão. Glória a Deus. Rodrigo, manda beijo pra Adri. Que honra, diretamente lá da Califórnia. Estamos proféticos, hein? Entrando nesse chão da Califórnia aí na Reading. Manda uma onda de glória aí pra gente. Estamos aqui no nosso 15º dia de jejum e oração. E é nesse lugar. Então a gente tem que se perguntar, qual foi o rei que eu coloquei? Que assim como o povo de Deus não esperou o rei, que já era uma promessa. Quando a gente olha literalmente ali, a gente vai entender que já apontava para uma promessa. Só que antecipou. Nós estamos antecipando as promessas de Deus, colocando a nossa mão nos processos de Deus. Hoje é um lugar para a gente renunciar, para a gente orar e para a gente falar: Espírito Santo de Deus, traz ao nosso coração, revela o que está no oculto e no escondido, aquilo que o Senhor quer falar comigo, aquilo que o Senhor quer libertar. Lembra que o processo de salvação, cura e libertação, ele é processual, o nome já diz processo, é um desenvolvimento. E o Senhor hoje quer falar com vidas aqui, para que entre nesse processo de cura e de libertação. E lembre-se, a libertação é para dentro da igreja. A gente não liberta o ímpio. Não adianta ficar querendo libertar o seu amigo, a sua amiga que não aceitou Jesus, o seu familiar, sendo que a gente tem que levar a Bíblia viva para aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Como que você está, de fato, refletindo a luz de Jesus para dentro dos seus familiares? É julgando, é querendo curar e libertar aquele que não conhece a palavra ainda? A libertação é para o crente. A libertação é para a gente. Amém? Glória a Deus. Olha só, todo mundo que escreveu a palavra medo aqui, você tá literalmente, sem conhecer o amor de Jesus. Então nós vamos orar de novo nesse lugar do amor, que foi como nós começamos aqui.
Amém? A gente precisa lembrar e declarar o quão amado eu sou pelo meu Pai, para lançar fora todo esse medo. Se o que lança fora o medo é o amor, eu tenho que aumentar as minhas declarações e orações sobre o amor de Deus por mim. E ficar em João 19 lendo sobre a crucificação, sobre a rejeição de Jesus. No meu começo de salvação, eu lembro que eu não gostava de ver a crucificação. Achava forte. E, não quero. E aí eu fui 3 dias num retiro de cura e libertação. E aí os pastores foram tremendos de lá. Falou assim, olha, quem tem dificuldade de ver a crucificação é porque não entendeu ainda que ele morreu para te dar vida. Você precisa entender isso. A morte na cruz foi para isso. Glória a Deus. O amor de Jesus expulsa todo medo, está na Bíblia. Vocês entendem a importância da gente ler a Bíblia? Entendem a importância da gente ter uma vida devocional com Cristo? Antes da gente ficar perguntando qual igreja você vai, quem é o seu pastor, aonde eu vou. Falamos sobre isso ontem, eu não vou ser redundante, não vou entrar nisso. A igreja importa, precisamos ter um corpo de Cristo. Mas o que mais importa é a gente ler a palavra de Deus, para que possamos ser curados e libertos todos os dias um pouco mais. A maior revelação do amor de Deus por nós é a cruz. Glória a Deus. Amém? Nós precisamos sair daqui vestidos desse amor de Jesus por nós. Amém? Pergunta 4 do devocional. Quando a gente vai ali para Mateus 28, 18, que é a grande comissão, e a gente vai para Filipenses, né? Quando a gente olha ali Hebreus, que é a revelação de Deus, o Deus sendo revelado, e a grande comissão de Mateus 28, 18, aqui é um lugar de libertação. Quem aqui fica esperando uma autorização de um homem para falar de Jesus Cristo? Quem aqui já julgou alguém ou não se sente digno de pregar o evangelho para uma vizinha, tomar um café da tarde, para uma mãe da escola, para um parente? Vai lá em Mateus 28. O que está escrito? Vamos ler juntos? Mateus. Falei no grupo de oração que eu estava um pouquinho antes, que Mateus é um livro que fala muito comigo. Clara Fernanda está por aqui, me chama de Mateusa. Não sei por quê, acho que é só porque eu tenho os meus livros atas. Ó, eu vou anotando tudo nos meus livrinhos aqui, as passagens, ó. Vai me liberando palavra, Isaías 43, 19, Neemias 1, 11. Aí eu vou anotando tudo aqui. Vamos lá. Eu acho que não vou saber falar. O que Deus falou para Moisés quando ele falou a mesma coisa que você? O que Deus falou para Moisés? Eu, porque entendo que não estou curada das minhas dores. O Senhor nunca fez nada na sua vida? Porque não é sobre a gente, é sobre Ele. É sobre Ele. Ele morreu na cruz e isso basta. O amor dele você já pode compartilhar. Para quem não se acha digna, é porque está colocando a história como mais importante do que Cristo. Quando eu vou falar de Jesus, pouco importa as minhas dores. Porque Ele levou consigo todas as nossas enfermidades. Ele nos curou. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. E olha só o que diz aqui
para Kay Costa. Que isso daí é uma das coisas que, obrigada pela sua vulnerabilidade, é uma das coisas que mais impede as pessoas de pregar o evangelho. Mas olha o que Deus falou, preste atenção. Quem estava na muralha de oração, eu vou repetir, porque o Senhor pede para repetir. Olha o que diz Mateus 28:16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Os discípulos duvidaram. Por que a gente não pode duvidar? E mesmo os discípulos que duvidaram, olha o que o Senhor fala. Eles estavam aonde? No monte. O monte é um lugar do quê? De oração. O monte é um lugar do quê? De adoração. Quem estava com eles? O Cristo encarnado. E olha o que Jesus falou. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Tome posse dessa promessa, tome posse dessa palavra que já foi liberada na sua vida. Tome posse que o Senhor te mandou fazer discípulos em todas as nações, mesmo você duvidando. Tome posse. Essa é a palavra que o Senhor tem para você. Ele é conosco, Ele está conosco, Ele nos deu a autoridade que foi dada a Ele, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não é em volta, é em nós. Ele está em nós, Ele está em você, Ele habita em você. Tome posse disso e saia daqui crendo que Ele te deu autoridade para fazer discípulos em todas as nações. Porque Ele te deu essa autoridade. O selo do Espírito Santo está em você. Quando você crê nele e vive uma vida em santidade, não é de santidade, é em santidade. É um processo, é diário, é em santidade. Aleluia! É isso. O que vamos fazer com a palavra que Ele já liberou sobre a nossa vida? Se Ele é o nosso rei, se Ele governa a minha e a sua vida, se eu jejuo, se eu oro, se eu digo sim para Ele. Esse é o lugar que Jesus nos quer. Fazendo o nosso id, avançando. E a única coisa que nos para é uma vida em pecado. O pecado nos afasta do Pai. Uma vida morna nos afasta do Pai. Porque se Ele deixou uma direção e eu não obedeço, eu estou desobedecendo. E eu estou fazendo o contrário à vontade do Pai.
Essa é uma vida de devocional. Essa é uma vida de devocional. Quanto mais perto eu tô do Pai, mais certeza eu tenho de quem eu sou filha. Quanto mais certeza eu tenho de quem eu sou filha, mais eu recebo o amor que vem dele. Identidade. E é processual. Todos os dias ele vai nos convidar a ir mais profundo. E é na Bíblia, na palavra, vivendo uma vida de jejum e oração. Amém? Deus é bom. Eu tô com aquele louvor, que Deus é bom, o tempo inteiro ele é bom. Ele é um pai que corrige, ele é um pai que nos mostra e ele é um pai que deixa o Espírito Santo guiar as nossas vidas. Esse lugar de jejum e de oração, esse lugar de uma vida em santidade, de participar do corpo de Cristo, participar do corpo de Cristo. Não é observar, é participar do corpo de Cristo. Participar é ativo, não é observar o corpo de Cristo, é participar. Aqui vocês estão observando. O que vocês vão fazer para participar? Quando vocês jejuam, vocês estão participando. Então, quando a gente olha aqui o que a autora traz pra gente caminhar, hoje eu quero fazer uma oração de renunciar, eu vou clamar para que o Espírito Santo de Deus traga para vocês, e vocês vão anotar, e vocês vão começar a entregar nesse jejum todas essas coisas que o Espírito Santo vai sinalizar para vocês. E eu creio que assim como a Gabi está escrevendo aqui, nunca priorizei tanto minha vida espiritual e meu comprometimento com o Senhor quanto estou nesse jejum de 40 dias. Glória a Deus, a glória é dele, o louvor é dele, a majestade é dele, glória a Deus. E ele vai fazer mais e infinitamente mais do que pedimos e do que até mesmo sonhamos. Olha só, antes da gente orar. Deus tinha um plano melhor. Deus sabia que um rei melhor estava chegando, um rei que satisfaria todos os anseios e desejos do povo, um rei que satisfaria todas as necessidades, um rei que supriria todas as suas necessidades. Deus sabia que aquele cujo nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estava vindo. Está lá em Apocalipse 19:16. A estrutura literária de Reis dos Reis e do Senhor dos Senhores significa mais que instituir uma posição de realeza, indica a segunda vinda de Jesus e a supremacia de Jesus como único rei, um rei no sentido mais alto possível da monarquia. Jesus não apenas reina, mas só ele reinará e governará como rei e senhor de toda a terra por toda a eternidade. Amém. Deus é bom o tempo inteiro e ele quer nos curar e nos libertar. Talvez você entrou aqui nessa live hoje não concordando com a pergunta. Eu não coloquei rei nenhum no lugar de Jesus. Jesus é meu único rei, mas hoje o Espírito Santo de Deus vai revelar. Ele vai trazer à existência o que você está colocando no lugar de rei, o que você está priorizando, o que você está deixando, aonde está o seu coração. É nesse lugar que nós vamos entrar, porque nós estamos jejuando. E a tua voz não terá mais a autoridade sobre a tua vida, porque só existe uma voz que é a autoridade sobre a minha e sobre a tua vida, e essa voz tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Vamos orar, vamos entrar nesse lugar de glória a Deus. Quem recebeu aí essa autoridade que vem do Senhor, dê um amém no chat, manda aí para mais umas 10 amigas para fazer essa oração final, para receber. Sabe aquela amiga que você fala, essa aqui precisa ser liberta? Manda, encaminha agora enquanto eu bebo uma água, que nós vamos orar.
Amém. Deus é bom. O tempo inteiro Ele é bom. Amém? Os irmãos também que estão por aqui, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os pais de família, compartilhe com os seus colegas de trabalho. Manda, porque se existe uma coisa que é mais poderoso, é o seu ecossistema começar a conhecer quem é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Deus é bom. Ele cura e Ele salva. Amém? Feche os seus olhos. Curva a tua cabeça. Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, nesse exato momento, Pai, eu declaro que nós somos os teus filhos e as tuas filhas amadas por ti. Quando o Senhor enviou o teu único filho naquela cruz, Pai, foi para que eu e todas as vidas que aqui estão conectadas e na terra pudessem ter vida. E uma vida em abundância, Pai. E essa abundância aqui, muitas vezes, ela é confundida, Pai, ainda. Porque só se olha para a parte da abundância material. Mas aqui, Pai, a tua palavra nos diz que é uma abundância, Pai, espiritual, uma abundância das emoções, Senhor Jesus. Hoje existe, Pai, uma sociedade que não dorme, uma sociedade que não consegue se concentrar, uma sociedade que não consegue guardar informações, uma sociedade, Pai, que coloca tantos e tantos remédios, Pai, para funções que são básicas, Pai, que o DNA que o Senhor nos entregou, mesmo antes da gente chegar no ventre da nossa mãe, tão perfeito, está sendo corrompido pelo estilo de vida de cada criatura sua, Pai. Nesse exato momento eu oro para que essas vidas, Pai, elas entreguem e renunciem todos os reis que foram colocados na vida delas, Pai, ao invés de deixar somente o teu nome reinar. Paizinho, eu oro porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu oro porque eu sei aonde o Senhor curou todos esses lugares, Pai, na minha vida. Dos cativeiros emocionais, das maldições hereditárias que o Senhor já me libertou, Pai. Das decisões erradas que eu tomei quando eu vivia, Pai, na ignorância, Pai. Mas eu sei que quando estamos vivendo na ignorância, Pai, o Senhor nos perdoa. A tua misericórdia é derramada nesse exato momento, Pai, por todas as vidas que mesmo tendo conhecimento da palavra, decidiram fazer coisas que afastam de ti, Pai. Colocaram situações, colocaram pessoas, colocaram negócios, colocaram esse celular que elas estão usando como o rei da vida delas, Pai. Colocaram, Pai, o status, Pai, colocaram os contatos, colocaram as pessoas no teu lugar, Paizinho. E eu escuto o gemido do Espírito Santo de Deus clamando: olhem para mim, pensem em mim, clamem o meu nome, coloquem o meu nome no primeiro lugar dessa sua agenda como principal. Todas as vezes que você for pensar em alguém para fazer network, pense em mim. Eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores, eu sou aquele que criou tudo e todas as coisas. Eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, sou eu que abro a porta, sou eu que fecho a porta, sou eu que convido, sou eu que proíbo, sou eu que coloco na lista, sou eu que tiro da lista. Não vai existir lista melhor do que a lista do livro da vida que eu já coloquei o teu nome. Se o teu nome estiver apagado, eu tenho o carimbo, eu tenho o selo do livro da eternidade. Mas essa vida de glória em glória não é somente na eternidade, é aqui e agora. Por isso, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, Pai, eu clamo o teu santo nome, eu dou ordem aos anjos ministradores, Pai. Traga a existência, revele, Pai, o efatá de Deus agora, Pai.
Desplugue os ouvidos espirituais, Pai. Que as vendas caiam agora, Paizinho. Eu vejo visões, Pai, sendo abertas para enxergarem, Pai, os próprios calabouços que elas mesmas se colocaram, Paizinho. Especialmente esses lugares, Pai, quando as luzes desligam, quando ninguém está vendo, os vícios, Pai, vícios de jogos, vícios de pornografia, pornografia feminina, alcoolismo, Pai, alcoolismo, Senhor Jesus. Todas as vezes que quando a casa desliga, elas vão para o álcool, Senhor Jesus. Todas as vezes que elas precisam tomar uma bebida alcoólica para poder sentir intimidade com o seu cônjuge, Paizinho. Eu dou ordem no mundo espiritual, que o Senhor restaure matrimônios agora, que o Senhor, Pai, as batize, Pai, e que esse primeiro amor seja devolvido, Paizinho. Que esses homens, Pai, amem as suas mulheres, Pai, assim como a Bíblia ensina, que eles devem amar as mulheres assim como amam a tua igreja, Paizinho. Que eles possam olhar para as mulheres e pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, maltratando as minhas, a direção, as palavras que o Senhor derramou sobre a minha vida dentro do meu lar, Pai. E que essas mulheres, Pai, recebam a sua proteção. Blinde no mundo espiritual as crianças, as mulheres, as viúvas, os órfãos, Paizinho. Dê, Pai, um renovo, Senhor amado. Restaure, restitui, reforme tudo aquilo que o Senhor precisa colocar à sua boa mão, Pai. Retire desses altares, Pai, todas as idolatrias que essas pessoas que estão aqui, aquelas que não chegaram nessa live, Pai. Retire esses altares de idolatria, desses lugares de reis, Pai. Que caia por terra agora, na autoridade que há no nome de Cristo Jesus, todo rei que estava acima do Senhor, Pai. Eu entro nesse lugar agora. Por isso eu clamo o teu santo nome, Pai. Eu sei que o Senhor está protegendo a minha casa, a minha família, os meus filhos, o meu esposo, Pai. O meu matrimônio, tudo que carrega o meu nome, o meu DNA. Eu sei que o Senhor abre a porta, eu sei que o Senhor fecha a porta. Eu dou ordens agora, Paizinho, na autoridade que há no nome de Jesus. Me deixe invisível no mundo espiritual. As intercessoras que oram pela minha vida, pela minha família, Pai, blinde elas também. Proteja, Pai, cada uma delas, na autoridade que há no seu nome. Que as vidas que aqui estão não seja mais uma segunda-feira normal. Que as pessoas que não estão jejuando tenham vontade de jejuar. Revele para cada uma qual é o jejum parcial que elas irão fazer. Mostre com clareza o que elas têm que abdicar nesse período, antes da Conferência Asas, Pai. E eu entrego aqui a Conferência Asas como um solo profético para esse ano de 2026. Porque o Senhor sabe o desejo que o Senhor colocou no meu coração. É que famílias sejam salvas, curadas e libertas. E que mais e mais famílias possam declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha oração, é nesse lugar que o meu coração se alegra. Eu creio, Pai, nas promessas que o Senhor derramou para o teu povo, Paizinho. Eu creio, Senhor, que o Senhor está levantando os teus remanescentes. Assim como aconteceu com Israel quando ele se rebelou, quando ele não ouvia mais a tua palavra, Pai. E o Senhor veio e derramou a tua misericórdia. O Senhor não se esqueceu do teu povo. É assim até hoje e continuará sendo, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, o Senhor é aquele que continua fazendo hoje e sempre fará o cumprimento das tuas promessas. Eu oro e creio em ti, Paizinho, porque o Senhor é bom. Essa é a minha oração, esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus e aleluia. E vamos declarar aqui: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O céu vai ver, a terra vai ver e o inferno vai tremer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome posse disso. Creia nessa palavra, nessa promessa do Senhor que já foi derramada sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, uma excelente semana. Nos vemos amanhã às 21 horas. Lembre de convidar as amigas de Jesus, os irmãos em Cristo e leve o marido na Conferência Asas, leve as pessoas que trabalhem com você. Tem lote especial na compra de 2 ingressos, 3 ingressos, 4 ingressos, 5 ingressos.
nós disponibilizamos. Clique no link da bio, eu vou deixar uma direção para vocês que têm o meu WhatsApp comercial. Pergunte para Camila, para Inês, deixa aqui no comentário você que quer comprar lotes assim que eu subir essa live, para que a Camila ou a Inês, que é o meu time comercial, possa te chamar para você levar mais pessoas nesse lote especial, que foi um pedido que vocês fizeram e nós atendemos. Amém? Em nome de Jesus, fiquem em paz, a paz que excede todo o entendimento. Até amanhã. Tchau, tchau.